Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje é o episódio em que a gente faz a nossa conversa. É o momento que eu reservo para poder ler aquilo que vocês me deixaram nas mensagens no chat e trazer aqui um pouco das considerações que a gente pode fazer nesse bate-papo. Eu agradeço muito pela participação de vocês. As perguntas foram muito importantes, significativas e acho que vai realmente enriquecer muito nossa conversa. Bom, então nós vamos fazer o resumo dos episódios 11, 12, 13 e 14. E o episódio 11 a gente conversou sobre suicídio. A Maria José Nunes de Oliveira, ela trouxe: é válido dizer que o suicídio é um ato de coragem ou de covardia? Bom, então nós falamos sobre o suicídio linkando com a perda do sentido da vida, essa tristeza que se transforma numa depressão. É como se a gente quisesse que a situação morresse. Nós falamos que, de fato, o instinto de conservação faz com que a gente não queira tirar a própria vida. Mas tem algo que está nos atormentando tanto que a gente gostaria que isso sim morresse. Só que realmente o instinto de conservação ele é muito forte e a gente às vezes pensando a respeito de quem tira a própria vida, a gente pensa nisso. Puxa, é muito difícil a gente chegar nesse lugar. Seria então um ato de coragem, um ato de covardia? Se a gente pensar em coragem como a conquista de recursos, como progresso feito, como força construída, né? Se a gente pensar que a coragem é a gente se desenvolver para descobrir a nossa força, aquilo que a gente é capaz, para desenvolver nossos recursos, como uma criança que no começo da vida tem medo do escuro, tem medo de sons, tem medo de não conseguir, e aí ela vai crescendo e vai se tornando mais forte, corajosa, e coisas que quando ela era criança ela não tinha coragem, agora com adulto ela já é capaz de fazer. Se a gente pensar então que a coragem é essa aquisição da imaturidade para a maturidade, a gente não pode dizer que eu tirar a minha vida é um ato de coragem, porque eu tirar a minha vida é contrário a esse desenvolvimento de força, de recurso para enfrentar, de capacidade de lutar, porque é uma fuga, o suicídio é uma fuga. É a gente não dando conta, não sabendo mais como recorrer, aonde recorrer, e aí a gente opta por deixar a situação, não quero mais enfrentar, não quero mais lidar, não quero mais viver o que eu estou vivendo, eu quero é ir embora. Então, aí não podemos dizer que isso é um ato de coragem, porque a coragem justamente nos capacita, nos prepara para vivermos, para enfrentarmos, para lutarmos e não para fugirmos do campo de batalha. Então, não podemos dizer que o suicídio é um ato de coragem. Eu entendo o que a Maria José deve ter trazido, porque às vezes a gente fala, nossa, eu não conseguiria, eu não daria conta. Mas aí não é porque eu não tenho coragem, é porque eu provavelmente não tenho o nível de dor que aquela pessoa sente, né? Então é como se fosse assim, tá doendo demais que eu quero simplesmente desaparecer, sumir e não enfrentar de uma maneira corajosa. Então não podemos dizer que é um ato de coragem. Se nós pensarmos em covardia como a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, como recursos que ainda não foram desenvolvidos, eu ainda não dou conta, não me sinto forte o suficiente. Se pensarmos em imaturidade, então talvez poderíamos dizer que o suicídio é realmente essa imaturidade, essa fraqueza, essa fragilidade, esse desenvolvimento que não foi feito. Então a gente poderia dizer, sim, é uma covardia nesse sentido. Porque eu retirei as minhas tropas do campo de batalha porque eu não me senti forte o suficiente, eu me senti fragilizada, fraca, eu não tinha desenvolvimento suficiente, eu me senti imatura.
Então eu preferi recuar. Então, por conta da fragilidade, da fraqueza que eu senti, eu decidi recuar. Por que eu tô dizendo que eu senti? Porque, de fato, Deus não deixa a gente ir para um campo de batalha se a gente não tiver recurso suficiente para enfrentar. Então, ninguém é exposto a como que eu pude, como que a vida queria que eu enfrentasse isso, eu não tinha como. Tem, a lei é perfeita. E todas as experiências, as vivências, as expiações e as provas que nos chegam, elas são possíveis de serem superadas por nós. Por isso que a gente pode sim dizer, atrelar a covardia nesse sentido de eu não me senti forte o suficiente. Não é que eu não era, é que eu não consegui achar em mim os recursos. Eu não posso dizer que eu não era forte o suficiente, senão eu estou dizendo que Deus errou. E a gente sabe que a lei divina é perfeita. Mas talvez eu não consegui encontrar em mim os recursos, eu me senti fraca e eu optei por fugir do enfrentamento. Então, se a gente quiser dizer que isso é uma covardia, a gente pode dizer que é um ato de covarde. Mas é duro, né? Eu acho que é muito raso e é muito cruel a gente falar que alguém se suicidou, que covarde, né? Eu não sei o que é estar no lugar dele. Eu não sei o que é enfrentar o que essa pessoa enfrentava. Eu não sei o que é estar naquele nível de desespero. Então, eu evitaria isso. Em termos conceituais, para a gente entender, se a gente quiser dizer que covardia é a fuga de um enfrentamento, a gente não tem como negar que o suicídio é como qualquer outra fuga, né? Se eu, ao invés de eu falar a verdade, eu mentir para facilitar a minha vida, eu estou sendo covarde. Se ao invés de eu me posicionar e ficar com medo de como vão me interpretar, eu preferir ficar em cima do muro, eu sou covarde. Então, na verdade, covarde, acho que todos nós somos de vez em quando. Então, só para não trazer essa coisa que fica meio pesado, né? Como se a gente estivesse julgando o outro. Então, não é um julgamento. A gente está fazendo aqui uma análise nesse sentido de que quando eu opto pelo suicídio é porque a dor estava imensa e eu não consegui encontrar recursos internos para poder fazer o enfrentamento e eu acabo sim me retirando, né, fugindo. Bom, a Andréa Caixeta, então eu agradeço, vocês estão sempre por aqui. Muito obrigada, Andréa, por me acompanhar. O suicídio poderia ser interpretado como autossabotagem? Seria um morrer em vida? Andréa, eu acho que essa expressão é muito própria. É muito própria, porque tem a ver com aquilo que a gente disse, né? Ninguém fala assim, ai, eu acordei e tô com vontade de tirar minha própria vida, porque isso é antinatural. Ninguém tem internamente, a gente tem uma força contrária a esse movimento, a gente quer viver, tanto que a gente supera cada absurdo, holocaustos, inquisição, escravidão, tudo isso o ser humano já enfrentou, tudo isso o ser humano já lutou contra para se manter vivo. Então, se fosse tão simples assim a gente se suicidar, ninguém olha e fala, eu tô aqui no holocausto nazista, ah não, tchau, já fui, né? Então, essa força instintiva nossa da lei de conservação, ela é muito forte. Por isso que eu gostei dessa expressão, é um morrer em vida, significa assim, nem o instinto de conservação que me faz viver está funcionando para mim. A dor é tanta que eu já morri. Só que aí eu apenas executo, quer dizer, já tem algo em mim que morreu, não sou eu que morri, né? Vamos reconstruir a nossa fala. Não sou eu que morri, mas tem algo muito importante em mim que morreu, é a esperança, é a fé, é a força interna que fala, eu vou dar conta. Então, quando esse propósito, esse sentido de vida, isso que transcende a matéria, quando isso se dilui, se dissolve, quando eu me perco na vida, eu não sei muito bem mais para onde eu devo ir, eu não sei para que eu estou aqui, é um vazio tão grande que de fato a gente se sabota, a gente sabota a própria vida, a gente sabota a reencarnação. É como se a gente dissesse, eu não tô entendendo nada, não tô gostando de nada, isso tá muito sofrido, eu tô perdida, não sei para que serve isso. E aí, tchau, e não quero ficar. É uma autossabotagem. Porque a gente sabe da importância da oportunidade da reencarnação.
A gente sabe o quanto é precioso, é a maior bênção que a gente tem, porque é uma oportunidade da gente fazer uma alavanca no progresso espiritual. Vir para a Terra, experimentar, ter vivências aqui, isso é enorme para o espírito. Então, realmente, a gente abrir mão disso é uma pena, e é uma autossabotagem. Por isso que a gente tem que lembrar, não estamos sozinhos. Quando a gente não estiver dando conta, estica a mão, pede ajuda. Tem sempre tanta gente, tantos espíritos prontos, mas a gente precisa se abrir, a gente precisa falar, por favor, alguém me socorra, alguém me ajude, alguém venha me socorrer. A energia elétrica aqui acabou. Voltou. Senão a gente ia ficar meio no escurinho. Então, vamos lembrar disso. A gente não precisa enfrentar a vida sozinha. Deus fez a gente com essas relações, com esse instinto gregário. Vamos pedir ajuda. Quando a gente não estiver dando conta, vamos nos jogar no colo de alguém, de Jesus, daqueles que nos aproximam de Jesus. Né? Tem muitos recursos. Então, a gente não precisa enfrentar sozinho. Não precisa sabotar a reencarnação porque tá pesada, porque tá difícil. A Thaís Mantovani pergunta assim: os suicidas, eles são sempre reincidentes? Porque a gente escuta muito isso, inclusive nas obras, né? Dona Ivone Pereira, a gente tem várias obras que nos trazem realmente experiências reais de espíritos que se suicidaram e voltaram ao suicídio em reencarnações posteriores. Mas, ainda que a gente saiba que isso acontece porque os espíritos já nos trouxeram essa informação, e não é difícil da gente entender, porque veja, todo vício, ele nos leva a uma recorrência, né? O que seria um vício? Um hábito mau. E é um hábito que eu pratico. Por que eu pratico se ele é mau? Porque eu tenho algum ganho secundário. Ou é prazer, né? Então, eu fui lá e usei alcoólicos, ou usei alguma coisa que me altera a consciência. Ai, fiquei relaxada, ai, fiquei numa boa. Então, vai me prejudicar demais isso, mas eu tenho um ganho secundário que é um prazer imediato e forte. Então, a gente adota hábitos que nos fazem mal, ou porque a gente tem um prazer, normalmente tem relação com prazer, né? Ou porque a gente quer fugir, ou porque não tá bom. Então a gente recorre a isso. Uma vez que a gente recorre a isso e a gente tem esse prazer imediato, provavelmente na próxima vez que você estiver frustrado, na próxima vez que você estiver de saco cheio, deu, é muito provável que a gente vai lembrar daquele dia em que eu fiz aquela coisa que me deu uma relaxada, que me deu uma animada e eu queira repetir. A gente faz isso o tempo todo. Quem é que não faz uma dieta por vários dias e de repente fala: hoje vou me dar o prazer de comer uma coisa que é horrorosa, mas que me dá prazer. Então, não consigo ficar sem aquilo. De vez em quando eu preciso recorrer, né? Então, faz parte. E o suicídio, a gente pode dizer que é esse mau hábito, é uma ação que eu pratiquei maior de todas em termos de prejuízo. Só que se um dia eu estive numa situação de desespero, quando eu achei que eu não tinha mais o que fazer, e nesse dia eu optei pelo suicídio, eu tenho um registro. Isso está arquivado. Aí lá na frente, em reencarnação futura, eu me vejo de novo num desespero, num momento horrível. Tem um registro lá, da última vez que você passou por isso, você optou por essa saída. Então, por isso que é possível da gente recorrer, porque a gente vai querer repetir o que a gente fez na experiência passada. Mas a palavra sempre, o advérbio nunca, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque somos tão diversos, somos tão diferentes, somos tão variados, que não tem como a gente falar uma receita para duas pessoas. Então, quando a gente fala isso sempre acontece, isso nunca acontece, cuidado. Porque não dá pra gente afirmar isso sempre acontece, isso nunca acontece. A vida é tão variada, é tão complexa, o ser humano é tão complexo, que não existe regra que sirva para todos. Então, pode ser que em alguns casos isso aconteça, em outros não. Tá? Então, não é regra, não é receita, Thaís. Bom, então, suicídio, foram essas as questões que eu selecionei. Vamos para o episódio 12, quando a gente falou sobre a culpa. O Roberto Mesquita disse assim:
Pior é que temos a impressão de que não teremos outra oportunidade de ser feliz, já que desperdicei tantas oportunidades e agora as coisas não dão certo. Roberto, eu acho que todos nós sentimos isso. Todos nós olhamos para trás quando temos mais consciência e olhamos para trás e percebemos as coisas que andamos fazendo, né, na nossa vida. E é óbvio que é um desconforto, é uma frustração, dá mesmo uma angústia, puxa vida, olha o que eu andei fazendo, olha as decisões que eu andei tomando, já foram. Então eu sinto, eu sei o que você está falando, porque eu também já estive nesse lugar e constantemente volto para esse lugar, me arrependendo de decisões passadas, né? Temos a impressão de que não teremos outra oportunidade, mas isso não é verdade. Não é verdade. A gente sabe, né? A gente tem essa impressão que é como se fosse a criança em nós que fala: ah, não deu certo também, agora nunca mais vai dar. Vai. A gente já sabe, né? A gente tem consciência de que Deus manda tantas oportunidades quantas forem necessárias. Deus nos permite uma eternidade. É um tempo infinito para a gente crescer. Então, vamos vencer essa voz que lá atrás a gente acreditava que a vida era única, que era uma única chance, senão a gente estaria condenado. Não, não é isso, isso não existe. A gente vai sim ter outras oportunidades, a gente vai ser feliz. Aliás, é a fatalidade da vida, né? Da vida do espírito é ser feliz. Porque tem uma lei que chama Lei do Progresso, que está lá descrita no Livro dos Espíritos, que explica pra gente que ninguém vai poder escolher não evoluir, não chegar à perfeição e não ser feliz. A gente pode retardar o nosso progresso por um tempão. Chega uma hora que a lei do progresso vem e dá um peteleco na gente e joga a gente lá para frente. Normalmente vem na forma de dor, de sofrimento, de dificuldades, mas a gente cresce. Então é fatal que nós vamos progredir, é fatal que nós vamos chegar à perfeição e é fatal que nós seremos felizes. Cada um no seu tempo, cada um de acordo com a sua história, tá? Então, tira isso, porque isso tem muito a ver com a voz do ego, que quer as coisas imediatas, que quer que seja tudo pronto hoje, que não quer errar nunca, que quer ser perfeito, que quer aproveitar cada oportunidade. Para! O self não tem essa postura. Para o self, o que precisa é de experiência. Então, inclusive a experiência de que eu olho para trás e falo, fiz errado lá, o self vai falar, mas foi uma experiência válida, porque eu descobri o que é errado. Então, para o espírito, toda experiência é enriquecedora. Toda experiência nos leva mais próximos da felicidade. Então, quebra essa crença. Não é verdade que as oportunidades que passaram não vão voltar para eu ser feliz, né? A impressão de que não teremos outra oportunidade de ser feliz. Sim, teremos e muitas, e seremos. Cada um de nós no nosso tempo. A Claudete Santos, a respeito da culpa, ela traz: gostaria de saber da culpa quando sofremos abuso sexual. Claudete, você trouxe a pergunta mais difícil de todas quando a gente fala sobre culpa. Eu gastei um tempão refletindo nela para pensar o que eu traria, porque, sabe, acho que esse tema eu vou até guardar ele para a gente ter um programa inteiro relacionado com essa história do abuso, da relação abusiva, do abuso sexual. É tão intrínseco o que acontece, o mecanismo que acontece dentro da gente nessa situação, que é quase impossível da gente trazer uma resposta, mas eu quis trazer essa pergunta para você saber que você foi ouvida. Eu vou tentar passar de uma maneira muito superficial, mas eu volto a destacar, isso precisa de uma conversa com muito mais tempo, muito mais profunda para a gente poder elaborar. Bom, vamos pensar que essa relação de um abuso sexual, ela foi uma relação perturbadora e perturbada. Ela não foi algo que é natural, esperado, desejado, não. Ela foi uma relação perturbada, deturpada, mais do que perturbada, deturpada. É como se a gente pegasse uma coisa que é para funcionar de um jeito e a gente deturpa o uso e tenta usar de outro jeito. Foi o que aconteceu.
A relação que é para ter troca, carinho, afeto, ela foi pervertida, porque ela foi transformada no seu oposto. Então imagina que quando eu me relaciono com alguém, é a presença do amor que deve estar ali. Agora eu faço essa aproximação com alguém e trago a violência. Eu trago uma sensação de repulsa, é o contrário. A relação tem que ter tem que despertar em mim algo que eu desejo me aproximar. Eu tenho que ter uma atração pelo outro. E de repente eu estou num relacionamento que eu tenho repulsa pelo outro. Na primeira relação eu tenho amor pelo outro. Na relação do abuso eu tenho ódio, raiva do que o outro está fazendo comigo, porque eu não sou capaz de me defender. Então por isso que a gente diz que é uma relação deturpada, pervertida. Então imagina o tanto de conflito que isso não vai gerar. É uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar. E quando a gente está nessa situação em que eu vejo que alguém está tirando proveito de mim, eu não quero, e a pessoa está desconsiderando minha vontade, minha voz, e ela está me usando como objeto porque ela quer, é como se eu não valesse nada ali, eu sou só uma coisa, um vaso, eu sou só um objeto, e que ela vai se apropriar para ter o prazer que ela quer ter. Quando eu estou nessa situação, a gente começa a querer entender o que está acontecendo. E é comum a gente se perguntar, como é que eu me pus aqui? Como é que eu vim parar aqui? E aí a gente traz pra gente. E aí a gente gera culpa. Como que eu não me cuidei? Como que eu não antecipei? Como que eu não prestei atenção? Como que eu não fui capaz de me safar e me cuidar sendo forte para afastar esse risco? A gente traz pra gente, isso é muito triste. Porque é o outro que está fazendo mau uso do livre-arbítrio. Eu também não estou dizendo que nós somos vítimas, porque agora a gente, pelo Espiritismo, que nos fala da reencarnação, das vidas passadas, dos atos mal feitos no passado, a gente sabe que ninguém encontra no caminho aquilo que não foi plantado por si mesmo nas experiências anteriores, né? No mau uso do livre-arbítrio. Então, certamente eu tenho algum tipo de relação com esse tema que não é de hoje, deve estar no meu passado. Se eu não entendo o que está acontecendo comigo hoje, certamente tem relação com o meu passado. Então não existe vítima da vida. Cada um planta e colhe. Mas focando no recorte atual, focando no momento presente que tem uma pessoa sendo violentada por outra, a sensação de quem está sendo violentada é essa: eu não fiz nada para merecer, mas se eu tô aqui eu devo ter feito. Eu devo ter feito algo. O que será que eu fiz? O que eu deveria ter feito para evitar? E a gente pode ainda acionar a culpa daquela vida passada. Eu mereço estar aqui. Porque lá no fundo, inconscientemente, eu sei que algum dia eu tive relação inversa com a situação que eu estou. De alguma forma eu participei do lado oposto daquele em que eu estou hoje. Então hoje eu estou sendo desconsiderada, desvalorizada, violada, violentada. E aí eu posso ter acionado essa culpa lá de dentro que diz: um dia no passado você esteve na posição, de alguma forma, na posição contrária. Então por isso que é muito complicado, a gente acaba trazendo pra gente. Tanto na vida atual, eu não devia ter vindo, eu não devia ter passado por essa rua, eu não devia ter respondido aquilo, eu não devia, a gente traz pra gente. Ou essa culpa ainda vem de lá de trás, que lá no inconsciente a gente percebe. Então, e a cultura atual ainda também, né, reforça, dizendo que, mas foi ela que provocou, né? Na maioria das vezes o abuso é com a figura feminina sendo abusada. Mas foi ela que provocou, mas também o jeito que ela se pôs, é a roupa e tudo mais, né? E aí a gente também traz para isso, como se a gente não tivesse liberdade de se expressar. Mas aí também tem muito bom senso, porque às vezes a gente se põe em risco, de fato a gente se põe em risco. Né? A gente abusa, eu tenho liberdade, mas eu também tenho responsabilidade por não me colocar em risco. Sabendo que a sociedade é violenta, sabendo que eu não vou dar conta de me proteger se eu me meter em alguma enrascada. Por isso que eu disse, é tão complicado da gente trabalhar isso, porque a gente vai entrar em tantas questões, em tantas nuances.
O que eu acho que é mais importante a gente trazer é a gente trazer para a experiência a consciência, não existe injustiça, o que eu posso aprender com isso e auto-perdão e perdão para o outro, que aí é o mais difícil, é o mais difícil. Mas é um chamado da vida para isso, para a gente se perdoar, né? Não se culpar, não se cobrar, um exercício diário de se acolher, de empatizar consigo mesma, a autoempatia. Sou imperfeita, aconteceu, eu precisava ter essa experiência, eu vou me superar. O outro foi um instrumento para isso, ele vai lidar agora com a própria consciência, o pobre coitado vai sofrer lá na frente, que Deus cuide dele. Um dia ele vai sentir na pele o que ele provocou. Não adianta eu ficar presa nele e querer que ele resgate já, porque daí eu vou criar um outro problema, eu vou ser vingadora, perseguidora. Então, o melhor que a gente tem é realmente ir para Jesus, para a oração, para o auto-perdão, para o perdão do outro, para a terapia, né? Eu acho que é essencial a gente entrar num processo terapêutico, ter ajuda técnica de alguém que nos ajude a lidar com essa dor que é realmente imensa. Bom, ainda culpa. Muitas questões. Elizabeth Cavalcante. Ter compaixão e paciência com os erros do próximo e conosco mesmos, certo? Porque acho que eu estava falando alguma coisa e ela complementou, né? Então, ela está perguntando, é uma questão de termos paciência e compaixão com a gente e também com os outros, né? Sim, é isso. Quando a gente vai falar sobre culpa, independente se é minha ou se é do outro, o que mais se aplica é a mensagem de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu olho só para mim, vamos supor que eu tenha feito prejuízo para alguém. Vamos supor que eu olhe para mim e fale assim: ah, mas também do jeito que a pessoa falou, eu fico tentando me justificar, como se aquilo que eu fiz estava certo, que eu tinha direito de fazer, afinal de contas, o outro pediu e eu não aguentei. E se eu fico justificando, o que eu estou fazendo? Eu estou passando a mão na minha cabeça falando, Cris, essa coisa horrorosa que você fez você tinha que ter feito mesmo. Não funciona, eu não cresço. Se eu não pensar no outro, na dor que eu promovi no outro, eu estou sendo egoísta. Eu não estou olhando para o outro. Então, a melhor situação, independente se eu fui vítima ou se eu fiz uma vítima, é a gente tomar consciência e a gente analisar os dois. Eu entendo o meu lado, me descontrolei, não dei conta, mas eu estou errada. Preciso investir nisso, preciso trabalhar melhor o meu autocontrole emocional. O que eu vou fazer agora para me responsabilizar? Traz consciência, assume o que você fez e tenta reparar na medida do possível. E olha para o outro. O outro não merecia, o outro deve estar sofrendo, o que eu posso fazer pelo outro? E caso seja o contrário, a vítima fui eu, de novo, eu olho para mim, sinto muito, Cris, que você tenha passado por isso, o que eu posso fazer por você, eu vou te acolher, porque eu posso cuidar de mim, eu posso me amar, mas eu olho para o outro. O outro é um imperfeito que tem seus próprios conflitos, que acabou de tomar uma péssima decisão perante a lei divina, mas não me cabe julgar, então vai com Deus, se vira com a lei e me deixa em paz. A melhor decisão é a gente olhar os dois lados e tentar praticar perdão e amor, tanto para si quanto para o outro. Não importa se eu esteja na posição de vítima ou o contrário. Por isso que a gente lembra daquela lenda, né, oriental, que aqui cabe demais, que tinha um monge e um discípulo, né, e eles estavam caminhando. E uma hora o discípulo pergunta assim, né, pro monge, monge, a gente precisa amar ao próximo como a si mesmo, né, é essa realmente a lei? E o monge fala assim, mas quem é o próximo? Quem é o outro? Querendo dizer para ele que, na verdade, tanto faz. Se o ser humano que a gente está falando é o ser humano que eu chamo de eu ou é o ser humano que eu chamo de outro, tanto faz. O amor deve ser aplicado para os dois. Não importa se o amor nasça daqui ou nasça de lá. O amor que nasce daqui deve ser direcionado ao eu e ao outro.
E o amor que nasce do outro deve estar direcionado a ele e a mim. Então, eu devo amar o próximo, e eu devo amar o outro, eu devo amar a mim. Quem é o outro? Somos todos eus. Somos todos indivíduos iguais. E cada um de nós merece o amor, tanto recebendo quanto dando. Porque dar amor é uma experiência, mas a gente já sabe um pouquinho que a gente ama uma plantinha, um animalzinho, um filho, um ser humano. Sentir isso é o máximo que a gente pode sentir, é o mais próximo de Deus que a gente chega, né? Que é amor. Então, sim, a gente tem que sempre pensar dos dois lados. Tanto faz quem fez, quem levou, tanto faz. Porque se hoje sou eu que sou a vítima, amanhã eu sou quem produz uma vítima. Então, menos importante é achar culpado, mais importante é tomar consciência do que acabou de acontecer e voltar a praticar o amor para si e para o outro. A Rita da Silva Lima fala assim: a pessoa que vive uma situação familiar de muita cobrança e não consegue dar um outro rumo por se sentir incomodada no caso de deixar esse grupo, seria isso uma expiação ou é culpa? Rita, você também trouxe uma questão que é muito comum, acho que todos nós já experimentamos isso, né? A gente está numa situação, a gente se sente presa nessa situação. De um lado, a gente gostaria de se libertar, de outro lado, a gente não consegue porque tem algo que continua me prendendo aqui. Bom, o que nos cabe fazer? Nos cabe mergulhar para dentro da gente mesmo e tentar descobrir. Eu continuo presa nessa relação porque eu trago conflitos internos, então eu já poderia falar tchau e fui, mas eu não faço isso porque eu também dependo dessa relação. Então eu preciso trabalhar meus conflitos para eu me libertar. O ego, a consciência já queria ir embora, mas o inconsciente não consegue ir, porque tem algo que ainda me prende. Por exemplo, as relações abusivas, em que a gente fala que são relações de codependência. Porque se você olha de fora, você fala que absurdo, essa pessoa continua nessa relação, olha o que ela está sofrendo, por que ela não sai? Porque ela tem algum ganho secundário, porque tem algo que ela ainda precisa daquela relação. Vou inventar um exemplo quase que banal, bobo, superficial, mas por exemplo, vamos supor que eu traga uma questão interna de que eu acredito que eu preciso sofrer. Eu tenho alguma culpa e eu acho que eu mesma quero me punir, pode ser até de vidas passadas. Então eu me ponho em situações em que as pessoas me prejudicam e nem sempre é a lei divina que está executando isso. Às vezes sou eu que quero me punir porque internamente eu sinto que eu mereço, por exemplo, apanhar. A gente já não viu isso? Por exemplo, alguém me prejudica, né? E aí a pessoa fala, Cris, me perdoe. E eu falo, mas lógico que eu perdoo, não aconteceu nada. Eu tô muito de boa. Ai, não, mas eu não consigo esquecer. Mas fulano, esquece. Eu tô te dizendo que eu já esqueci. Esquece, passou. Esqueci no sentido de ter superado, de ter deixado no passado. E a pessoa, não, mas eu preciso, quer dizer, ela tá presa na situação. Não sou eu que a estou prendendo, né? E vice-versa. Quantas vezes a gente enrosca porque tem questões nossas que não foram resolvidas e questões internas do nosso inconsciente. Então a gente precisa fazer o que Joana de Ângeles fala, do mergulho para dentro, buscar esse deserto da alma, ficar conversando consigo mesmo para entender por que eu preciso estar nessa situação. Se eu já percebi pela consciência que ela não é ideal, por que eu continuo aqui? O que eu quero estando aqui? O que eu busco? Que ganho secundário eu tenho? De cara é horrível, então por que eu continuo? Então pode ser isso, que a gente realmente fique nesse lugar por conta de uma necessidade ainda daquela situação, né? E às vezes pode ser também porque você, no fundo, prefere ficar para cuidar do outro, mas aí não pode ser com peso, né? Tem que ser por escolha. Olha, eu sei que esse lugar aqui me provoca, me estressa, mas eu dou conta. Eu quero continuar porque eu quero fazer o bem para aquela pessoa. Eu não estou me maltratando, eu estou consciente, aquilo eu estou conseguindo lidar para também não ficar apanhando, o objetivo não é esse,
mas eu sou capaz de fazer um movimento pelo outro e é possível a gente fazer também. Então não é necessariamente, porque a gente está entrando por esse caminho hoje, por isso que eu estou trazendo esse destaque, porque assim, ó, ai, a pessoa me fez mal, tchau, fui. Como se hoje a gente não pudesse se sacrificar, a gente não pudesse aguentar uma dose ou outra de dor em benefício de uma causa maior, mas fazendo essa escolha. Hoje a gente não fala da tal postura de mimimi, é isso, porque não posso ter nenhum tipo de desconforto, senão tchau. Mas ninguém vai crescer, nenhum relacionamento vai ser desenvolvido se a gente não tiver disciplina de ficar nele na hora que ele estiver ruim também. Para pegar esse ruim e transformar num bom. Depois vem outra crise, a gente transforma num bom. Isso é construir um relacionamento. Ah, mas na primeira dificuldade, eu não vou ficar aqui com esse negócio chato, com essa coisa desconfortável, com essa dor. Então, tem que ter bom senso de saber a hora que eu estou me deixando ser abusada e a hora que eu não quero nenhum tipo de problema para mim e vou embora na primeira dificuldade, né? Os opostos, nem tanto lá, nem tanto cá. Então, não sei, Rita, se a situação é realmente da gente estar com conflito, já era para ter ido embora e não consegue porque precisa daquilo, ou se é algo que eu deva ficar mesmo, porque eu preciso aprender com aquilo, eu tenho que aprender a pôr limites, eu tenho que aprender a me defender para não deixar o outro me maltratar. Então não é porque tá ruim que eu tenho que ir embora, às vezes eu tenho que ficar porque eu tenho que aprender a me defender, a colocar limites, a falar não pro outro. Então cada caso é um caso. Vamos acelerar. Conflitos sexuais é o episódio 13. Então nós temos lá João e Rita Martino Guimarães Barreto, também estão sempre com a gente. Eles dizem, uma alma pervertida quando o sexo é mal usado. Então, a questão da perversão, como a gente já falou. A Mara Núbia Pereira também disse, Cris, seriam essas práticas sexuais tão esquisitas, estranhas, violentas, que tornaram o assunto sexo algo sujo, imundo? Não consigo ver a dimensão sagrada do sexo, por exemplo, com essa nova modalidade, porque eu não sei se já existiu isso antes, que se chama trisal, ao invés de casal, é trisal, são 3 pessoas que convivem juntas, ao invés de 2, né? Eu acho que o tema perversão que o João e a Rita trouxeram, acho que é bom, bem importante para a gente trazer, né? Essa perversão, esses comportamentos esdrúxulos, né? Tem muitos fatores envolvem isso. Às vezes pode ser uma reação ao polo anterior que estava muito constelado. Então, por exemplo, a gente tem uma sociedade muito puritana que fica vigiando a medida da saia da mulher, que nem já foi, né? O tamanho do traje de banho para ir para as praias e que fica vigiando que você não pode olhar para o lado e que você tem que olhar a palavra. Então, quando a gente está polarizado numa coisa tão rígida, é natural que o polo oposto constele de forma negativa, doente. Então, é como se ele explodisse. E aí, no momento, nada pode, tudo é pecado, tudo é errado, fica preso, numa outra hora larga tudo, explode tudo e a gente acaba fazendo coisas esquisitas, esdrúxulas. Então, será que a gente não está vivendo uma explosão de um polo oposto? Há muita repressão, há muito preconceito que existia anteriormente, nada podia, isso não era mal visto, de repente vamos chutar o pau da barraca, como diz, e agora também pode tudo, todo mundo pode, e a gente vai para um outro polo? O que mais que a gente pode pensar? Espíritos de vidas passadas. Manuel Filomeno de Miranda não traz pra gente muitos relatos, né, de comunidades do plano espiritual que nas últimas décadas foram dissolvidas. E esses espíritos reencarnaram. E eram espíritos que estavam no plano espiritual há muitas centenas de anos. Ou seja, eles voltam para a Terra já andou, mas eles estão ainda atrasados em termos de comportamento, de atitude. E dentre essas comunidades, muitas eram comunidades sexuais. Comunidades no plano espiritual em que os habitantes, eles viviam em orgias constantes. Como é aquela de Marquês de Sade, que foi dissolvida, Manuel de Filomeno de Miranda nos conta. E aí esses espíritos foram reencarnados compulsoriamente. E lá no livro ele explica que a gente veria coisas muito estranhas, porque esses espíritos que estavam lá com aquelas práticas esdrúxulas, ao reencarnarem,
claramente trariam para cá aquilo que estavam vivendo. Ninguém dá salto e vira santo, né? Então, muitas vezes a gente vê nas festas, por exemplo, nos carnavais, né, em que as pessoas realmente liberam a fantasia e, enfim, trabalham simbologia. Eu lembro de ter visto carros alegóricos e algumas fantasias bem estranhas e que eram iguais àquelas que o Manuel Filomeno de Miranda descreve na comunidade do Marquês de Sade. E eu lembro que na época eu perguntei, eu pensei, puxa, será que não é isso mesmo, né, que ele disse? Então, tanta coisa pode ser. Será que é a gente constelando o polo oposto? Será que são esses espíritos que a gente sabe que voltaram para essa nova tentativa? Será que é efeito do livre-arbítrio? Né, a gente permitiu esse livre-arbítrio assim. Hoje não tem mais tanta opressão, repressão. A gente abriu as amarras, né? Não queremos mais nada. Mas a gente sabe que nós passamos do limite também, né? A gente não tá, a gente desconsiderou limites. Parece que hoje não põe limite na educação, não põe limite no ser humano, não tem mais limite. Parece que falar de limite você tá falando de opressão. Não. Opressão, repressão é uma coisa, limite é outra, né? Eu falar assim, eu não vou comer mais do que cabe no meu estômago, eu não estou oprimindo, reprimindo a mim mesma na alimentação, eu estou pondo limite naquilo que é saudável. Só que a gente pôs tudo no mesmo saco. Então não pode mais falar não. Tudo eu posso fazer, tudo eu tenho direito de fazer, tudo eu tenho que escolher, tudo tem que ser do meu jeito, senão é repressão. Não é, não é. A gente precisa entender que tem limites que precisam ser estabelecidos pelo bem comum, pelo senso do bem comum, né? Enfim, nós vamos crescer, né, João e Rita? De um jeito ou do outro, a gente vai aprender que não está legal. Pegar o sexo e banalizar, vulgarizar, trazer para esse lugar realmente esdrúxulo, é abrir mão de um momento em que, teoricamente, a gente deveria estar no mais alto, né, no ápice, no êxtase, como os santos entravam, pela comunhão sexual. É fazer aquela má escolha, né? Lembra daquele programa quando a gente era criança, que a gente entrava na cabine lá do Silvio Santos e falava: Você quer trocar uma bicicleta por uma caixa de fósforo? E a gente falava sim, porque não sabia o que estava fazendo. Então, quantas vezes a gente está falando sim, eu abro mão de um momento super sagrado, que é essa comunhão pelo sexo de almas. Para ter essa experiência que transcende a matéria, a gente abre mão disso para ficar com o gozo momentâneo, com o ápice do prazer, uhul, né? Que êxtase que eu vi agora, não é êxtase, né? A gente não é isso que é êxtase, mas a gente não entende e a gente troca uma coisa pela outra, mesmo sem ter nada a ver uma coisa com a outra. A Maria José, novamente, Nunes de Oliveira, fala: como orientar os jovens em relação ao sexo se hoje eles têm conteúdos vulgarizando o sexo? Maria José, que difícil, né? Realmente, às vezes parece até impossível a gente saber por onde a gente começa, na verdade. O que nos resta? Nos resta trabalhar no contraponto. Não dá pra gente querer fechar a internet, tirar acesso, proibir de sair de casa, tirar celular, tirar. Não dá, não tem como a gente, só se puser ele dentro de uma caverna, de uma jaula, não é por aí, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode trazer realmente esse contraponto, a gente pode trabalhar do outro lado, que é a sociedade fala que o sexo não vale nada, eu em casa mostro a importância do sexo, o valor que o sexo tem, o sentido que a gente pode dar para ele. A sociedade fala lá fora que a gente tem que ter 1000 experiências, porque você tem que curtir o gozo, e aqui a gente fala que a melhor experiência é aquela que tem troca de afeto e não só de corpo, que não é só uma questão de fricção, é uma questão de toque, de tato, de contato. Então eu vou mostrando o outro lado, pelo menos para os nossos jovens terem a opção de saber que existe aí 2 pontos de vista, né? Pelo menos isso. Então a gente pode ajudar os jovens a criticar. Olha, o que está lá fora é só porque está lá fora, porque todo mundo está fazendo que está em ordem, que isso é bom, que isso é legal, que isso é saudável, né? Ensiná-los a criticar, a não escutar e assumir como legal, não é porque todo mundo está fazendo e que a gente precisa fazer. É também deixar ajudar o jovem a despertar em si o amor por si mesmo, né? A individuação. Ou seja, se respeite, se ame, esse corpo seu, ele deve ser tratado como sagrado, porque ele é o nosso templo aqui na Terra.
Então, não faça pouco uso dele, pouco caso dele. Não o use como instrumento de prazer, né? Valorize, até porque ele vai ser tão saudável ou vai carregar doenças com base no uso moral, com base no ponto de vista moral que você tem do próprio corpo. Tivemos algumas dúvidas, comentários, que eu vou só passar por isso, a respeito de frequência de relações sexuais, porque com o tempo, com a idade, a gente vai se distanciando da frequência. Gente, acho que isso daí, assim, cada um é um, cada momento é um momento. E sim, a gente tem que olhar para isso, tem que perguntar sobre isso. Se tiver com dúvida, procura a terapia para poder mergulhar nessas dúvidas. Mas, por favor, não vamos colocar um padrão de desempenho. Não é uma questão de desempenho, de performance, de atuação, de competição. Se a gente tiver um contato significativo, uma experiência de uma comunhão de almas, talvez a gente já conseguiu algo que a grande maioria nunca vai experimentar. Então a coisa mais fácil que tem é a gente ter experiência de tudo quanto é tipo, jeito, isso é fácil. Basta a gente fazer assim que vai ter sempre alguém vindo para topar com a gente essas coisas esdrúxulas. O difícil é a gente conseguir a qualidade, o profundo, o significativo. Então, não vamos pensar em performance, em padrão, em o que é certo para isso. Vamos mergulhar para dentro e perguntar para a gente: o que eu busco? Por que eu tenho medo, se é que eu tenho medo? Por que eu evito, se é que eu evito? Por que eu preciso tanto, se é que eu preciso? É isso que é preciso a gente fazer, a gente se conhecer a partir das experiências que a gente quer, tem ou não tem. Né? E não olhar o sexo pelo sexo. Capítulo 14, fugas, e nós temos alguns minutos apenas, vou ter que dar uma resumida aqui. A Maria José fala: a fuga do adulto é sempre consequência dos acontecimentos não trabalhados corretamente na infância, né? Vamos pensar que criança é adulto reencarnado, né? Então, assim, qual que é o plano divino? O plano divino tem um adulto numa vida anterior, ele volta a reencarnar, por um período de tempo ele fica maleável, acessível, para que a educação transfira recursos novos, desperte novos pontos de vista, para que quando ele se torne adulto de novo, ele tenha as experiências da vida anterior, mas ele tem também novas, importantes e boas e saudáveis experiências desta vida. Então, o espírito que no adulto de hoje ele traz conflitos, por exemplo, e ele acaba fugindo, não necessariamente foi uma educação ruim que aconteceu, né? Porque ele já tinha tendências de vidas passadas. Agora, o que pode ter acontecido? Ele pode ter vindo apostando que os pais o ajudariam durante a infância a se fortalecer para não fugir da vida. E aí, quando ele retornasse aquele espírito lá de vidas passadas que tendia a fugir, agora ele vai ter mais chance de lutar, porque durante a infância ele foi fortalecido para não fugir. E aí ele consegue com mais facilidade superar as suas dificuldades. Mas se ele chega na vida trazendo esse recurso, esse modo de lidar com a vida que é fugindo, ele chega aqui, os pais, pelo livre-arbítrio, preferem prestar atenção em outra coisa e não o preparam, vai ser mais difícil dele superar. Os pais vão responder por isso. E ele vai também ser cobrado na medida daquilo que ele recebeu, daquilo que ele foi capaz de trabalhar. Então, tudo está perfeito nisso. Não dá para a gente dizer que isso é culpa daqui ou de lá. Todo mundo participa. Se eu cair nessa família porque eu tenho vidas passadas com relação a isso, se eu recebi aquilo que eu deveria receber, que bom, eu vou superar. Se eu não recebi, também vai ser desconsiderado, vai ser considerado isso da minha responsabilidade. Então, minha responsabilidade vai ser amenizada porque eu não tive aquilo que me prometeram ter. Existe uma lei que cuida de tudo isso, né? Então, não dá pra gente dizer que a infância que é a culpada. Não, o espírito já traz isso de vidas passadas. Edgar Cristo: é fácil falar do ponto de vista, de ponto de equilíbrio, mas não existe receita de como fazer. É verdade. Realmente não existe receita, porque ele diz assim, é fácil falar, né? Porque eu acho que eu devo ter trazido assim, é o ponto do equilíbrio, é o equilíbrio, porque eu trago sempre esse equilíbrio. Então, assim, é fácil falar, mas o duro é fazer.
É. E a gente reencarna justamente para exercitar, descobrir, construir isso como ser equilibrado. Então não é fácil. Até porque a gente está levando vidas e vidas e vidas e vidas fugindo do equilíbrio. Então não é numa vida porque eu acordei e percebi que eu preciso ser equilibrada que eu vou ser. Então é lógico que não é fácil. Até porque eu tenho criado o vício de me desequilibrar ao longo de vidas. Mas eu preciso tentar, eu preciso dar os primeiros passos. Como? Ah, seja equilibrada. Como? Falar é fácil. Tá bom, o que eu faço? Tem receita? Não. Mas tem caminho. Que caminho é? Primeiro, vigilância. Presta atenção para não cair no automatismo, para não deixar que os complexos instalem sem você tomar conta de você. Vigilância. Atenção. Análise, analisa a si mesmo, presta atenção, por que eu falei isso, por que eu fiz aquilo, por que eu não fiz o que eu deveria ter feito, por que eu sempre reajo dessa forma, o que eu queria. Diálogo interno, Cris, você já não pensou que isso não é legal, por que você voltou a fazer, será que você estava querendo isso? Diálogo interno, se conheça, se descubra, perceba quais são os seus gatilhos. Treine a vontade, eu vou, ai, dessa vez eu não consegui, mas eu vou de novo, eu tento de novo, consegui mais um pouquinho, caí de novo, levanta, vai mais uma vez. É o buscar e achareis do Evangelho, Edgar. Não é fácil, mas é possível. O caminho é esse, buscai e achareis. A Elô, nossa amiga aqui de Amparo, Heloísa Buenos, fala assim, pessoas mornas que evitam enfrentamentos por temerem divergir. Realmente, Elô, é preciso muita coragem para a gente se posicionar. Principalmente se nossa voz não estiver a favor da maioria. Aí a gente sabe que vai pagar um preço por ter se posicionado, né? Quem pagou o maior preço por ter se posicionado na vida foi Jesus. E Jesus fez. Jesus não admitiu seguir aquele padrão, aquele status quo, aquela cultura dominante. Se posicionou contra os doutores da lei. Disse, inclusive, para os doutores da lei, acordam, vocês estão aí com aparências, com forma, com sepulcros caiados por fora, e por dentro não são sujos, por dentro são hipócritas. Então Jesus se posicionou, mas foi perseguido, torturado e assassinado. Então realmente precisa de muita coragem para a gente enfrentar, para a gente não ficar morno, quietinho no nosso canto, mas a gente não cresce. Então, para crescer precisa pegar a espada, como diz Jesus, e ir para a luta, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Precisa ter essa luta, essa busca, essa conquista. A Mara Núbia Pereira fala, enfrentamento para evitar possíveis patologias no futuro? Sim. Enfrentamento para acelerar o aprendizado, enfrentamento para não criarmos enroscos na nossa vida que podem surgir, por exemplo, como doenças, Mara. Realmente. Aquilo que eu não enfrento hoje não some. Plim, né? Pirlim, pim, pim, sumiu, não some. Se eu preciso limpar o meu banheiro, não adianta eu fechar a porta, dar uma volta, daqui 2 semanas eu volto. Ele ficou pior. Agora tem mosca, tem outras coisas que vai me dar mais trabalho. Então, sempre que eu evito enfrentar, que eu evito lidar, que eu evito trabalhar no que precisa ser feito, aquilo não some e aquilo cresce, piora, aumenta. Então, sim, a gente precisa enfrentar para aliviar nosso próprio futuro. E por fim, a Rita da Silva Lima diz: quando na infância uma criança foi muito cobrada, a fuga seria a maneira que ela encontrou de viver em grupo? Por exemplo, sendo perfeccionista, exagerada, autoritária, a fuga seria como se fosse um escudo? Muito inteligente sua pergunta, Rita. Obrigada. Rita, isso acontece muito. Realmente. Podemos dizer que isso tem relação, né? É como se a gente falasse assim, nossa, para eu ficar presente aqui nesse grupo, não dá para eu enfrentar, me posicionar, dizer o que eu quero, porque do jeito que eles são brutos, do jeito que são egoístas, ou eles vão me expulsar ou eles vão me engolir e me maltratar. Então, muitas vezes a criança se adapta de uma forma que não é saudável, mas é o que ela encontrou como possível
para poder conviver, para poder ficar, para poder pertencer e para amenizar brigas. Quantas vezes as crianças entram no meio do pai e da mãe para evitar que briguem? Quantas vezes as crianças ficam doentes para chamar atenção, para que o pai e a mãe esqueçam um pouco da briga entre eles e olhem para ela? Quantas vezes as crianças acham que elas que são as culpadas pelas brigas de pais, por exemplo? Então elas vão tentar ser boazinha, boazinha, boazinha para ver se os pais gostam dela e param de brigar e não ameacem se separar. Então, sim, tem muita relação. A criança ela vai tentar desenvolver uma adaptação para melhorar a situação com aquilo que ela é capaz, e ela é criança. Ela não tem discernimento para falar, vou ter uma conversa com meus pais e falar, adultos, por favor, criem vergonha na cara e não me metam no meio da conversa de vocês. Ela não consegue fazer isso. Então ela vai tentar se adaptar e muitas vezes ela vai criando conflitos para fazer essa adaptação. Então ela vai tendendo a fugir, ela foge de ver, ela foge de falar, ela foge de pensar, porque tudo aquilo gera dor, gera sofrimento. Então isso pode acontecer mesmo. Por isso que a gente sempre fala muito da educação, do cuidado com as crianças, o inconsciente deles está ali presente. Mesmo que a gente esteja falando de marido com mulher ou de companheiro com companheira, a criança está assistindo. E ela está assimilando, eu nem sei o que, não sei nem que visão ela está tendo a respeito disso, não sei que leitura ela está fazendo, será que ela não está levando isso para ela? Então a gente precisa, eu briguei com meu marido, eu vou me apoiar no meu filho, eu vou chorar as mágoas, mas é pai dele, eu vou falar mal do pai para ele? Mas eu tô falando do meu marido, mas é pai. Então muita atenção para a gente não envolver as crianças, cuidar das crianças, proteger as crianças, para que elas não precisem desenvolver instrumentos que não são adequados para elas viverem e acabe gerando conflitos. Bom, eu corri como uma doida hoje para a gente dar conta e fiquei muito feliz, porque significa que vocês trouxeram bastante participação, perguntas, considerações. Muito obrigada, gente. É sempre muito bom, prazer para mim estar com vocês, conviver com vocês. E espero vocês na próxima semana. Um beijo!